Oi, Aieda. Esse é o canal Em Dia do Fim. Eu ensino mulheres católicas a sair do endividamento. Como é que está o dia hoje? Como é que está a sua vida financeira hoje? Você ainda continua endividada? O que você tem feito? E eu trouxe hoje a leitura de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 7, que fala: Pagai a cada um o que lhe compete o imposto. A quem deveis o imposto? O tributo. A quem deveis o tributo? O temor e o respeito. A quem deveis o temor e o respeito? Pagai a cada um o que lhe compete o imposto. A quem deveis o imposto? O tributo. A quem deveis o tributo? O temor e o respeito. A quem deveis o temor e o respeito? Pagai a cada um que lhe compete o imposto. A quem deveis o imposto? O tributo. A quem deveis o tributo? O temor e o respeito. A quem deveis o temor e o respeito. Essa leitura vai falar de quê? Que se estamos completamente endividada, nós temos que pagar a quem nos deve o imposto, a quem eu peguei o cartão de crédito, a quem eu fiz o financiamento, a quem eu peguei o dinheiro emprestado. Então eu tenho que pagar para essa pessoa com devido respeito a esse banco que me financiou, a pessoa que acreditou em mim e me prestou o seu crédito, a sua confiança, seu cheque especial que eu peguei lá, né? Então eu preciso pagar com respeito para que eu possa ter uma vida financeira melhor. A partir do momento que eu tenho essa consciência e que eu começo a pagar às pessoas o devido respeito que eu tenho por elas terem me emprestado, por aquela instituição financeira me emprestou, confiou no meu nome e eu tenho o devido respeito com ela. Eu estou falando um pouquinho das postagens que eu fiz em cards, né? Na época, em 2020, como eu estava financeiramente. E eu estava numa situação bem crítica, como eu já demonstrei aqui, como eu estava. Em 5/7/2020, eu falei um pouquinho sobre penhor. Eu nunca fiz, na verdade não peguei, nunca empenhorei nada, mesmo porque eu disse eu não tenho joia. Depois eu me lembrei que eu tinha uma joiazinha, né? Um colar. Mas eu nunca penhorei nada na minha vida. Mas eu tenho uma amiga, né? Que ela penhorou e ela me levou uma vez num banco para pagar os juros das joias dela que ela tinha penhorado lá no banco, porque ela fez aquilo na verdade, ela me levou para resgatar as joias dela que ela tinha penhorado, porque ela precisava de dinheiro uma época, né, que ela estava numa situação financeira crítica e ela não tinha dinheiro para pagar e ela precisava do dinheiro, então ela levou as joias dela para pagar. Nessa época ela me levou com ela no banco e eu fui e olhei, eu disse, é penhor. Aí fomos lá na parte do penhor, ela falou, Eda, eu vou resgatar aqui minhas joias que eu deixei aí. E ela foi lá e resgatou. O penhor, você que tem joias, né? Você pode usar de uma forma para te ajudar a quitar uma dívida
né? Organizar suas contas também quando você está totalmente endividada. Eu não recomendo, eu nunca fiz. Eu vi a minha amiga fazendo. Ela depois foi lá e resgatou as joias dela, né? Até a possibilidade de lá de resgatar as joias. Mas se você não quitar, vai ficar suas joias lá pro banco que empenhorou. Uma forma que eu desconhecia e eu conheci quando eu fui com a minha amiga lá, né? É uma forma de ajudar também você a pagar, a controlar as suas dívidas, a controlar, sempre falo de controle, né? Eu comecei em 2/12/2019. Esse período que eu falei foi 3/7/2020. Eu quis trazer presente sobre o penhor, porque eu presenciei a uma amiga que me levou junto no banco e foi resgatar. Depois, uma outra vez, ela foi comigo e também foi lá penhorar de novo, porque ela precisava naquele momento de uma quantia e ela não tinha, ela foi lá e penhorou de novo e depois ela foi lá e resgatou de novo as joias dela, né? Porque as joias, ela não perde seu valor. Então, é uma forma também, se você tem joias, de você conseguir um dinheiro para você ir se regularizando. Agora, se você penhorar e continuar gastando, aí não tem jeito, aí é com você. É você que não quer mudar, né? Você quer continuar endividado. Quando foi em 6/7/2020, eu falei sobre financiamento. Eu fiz uma publicação sobre financiamento, no qual eu falei um pouquinho sobre o financiamento, porque eu tinha já experiências, eu tinha feito já 3 financiamentos de carro, porque eu queria muito um carro. A primeira vez eu não tinha ideia, a gente foi lá, a gente tinha comprado, olha, a gente tinha feito a coisa certa, nós compramos um carro à vista. Na época era o Fusca. E não tinha telefones para tirar foto, né? Do nosso Fusca. E aí a gente passou um tempo, ele deu pane. Aí a gente foi lá com o cara, o mecânico falou na época era R$ 500, o conserto R$ 500. Naquela época era muito dinheiro. Nós não tínhamos todo esse dinheiro, né? Para consertar, e a gente achou uma enganação. Aí o meu marido foi lá e devolveu o carro e pegou, né, o dinheiro de volta. O cara não deu todo o dinheiro de volta, mas deu a maior parte. E a gente foi, na nossa inocência, entrou no financiamento, um carro novo, um carro zero. Ai, que legal! E começou, a gente não tinha R$ 500 para consertar o carro, mas a gente tinha uma dívida de 700 e pouco, na época era o que eu pagava, do financiamento de um carro. Nossa, foi maravilhoso. E estava tudo bem, estava beleza. A questão é que na época, a mãe do meu esposo tinha falecido e nós morávamos na casa que ele construiu junto com a mãe dele. E aí houve uma confusão, né, familiar para que se vendesse a casa. A gente vendeu a casa e aí a gente estava com o carro, entrou numa crise. Olha aí, uma emergência, ninguém esperava, né? E aí a gente foi atrás, né, dividiu-se com a venda da casa, né, para os herdeiros. E foi uma quantidade pouca, né? Pouquíssimo. Na época era o que? Era 7.500 para cada. A gente não conseguia comprar com esse valor um terreno para a gente construir. E a gente juntou, na época, dinheiro com a minha cunhada e a gente comprou esse terreno aqui onde eu gravo, onde eu estou gravando meus vídeos, onde eu gravo meus vídeos, é aqui na nossa casa. Hoje aqui é uma casa, mas era um terreno onde só tinha frutas. Tinha um monte de fruta. A gente tem até o cupuaçu lá atrás. Outro dia eu vou gravar lá atrás, mostrando nossas árvores que a gente tem lá. E ficou os cupuaçuzeiros lá atrás. Então, a gente estava com financiamento e aconteceu tudo isso. E aí a gente entrou numa crise financeira muito grande, no qual a gente teve que repassar o carro porque ficou pesado as contas. A gente não conseguia mais pagar nossas contas. Foi uma época que eu
não sabia sobre educação financeira. Peguei meus cartões de crédito e usei todos para construir essa casa aqui que hoje eu moro, com a minha família. Então, a gente tinha um financiamento, nosso primeiro financiamento foi um Gol, 0. Aí repassamos. Aí a nossa vida começou a estabilizar mais ou menos porque já tinha adquirido outras dívidas para construir a casa. Depois, com o tempo, a gente já bem aqui, já estava morando dentro dessa casa, a gente entrou no segundo financiamento, foi um Celta. Amei, eu falo que o carro que eu amei, que foi o carro que eu aprendi a dirigir, foi o Celta. Amei, amo até hoje um Celtinha. E a gente entrou no segundo financiamento, a gente também pagou e tal, 2 meses. Só que a gente passou 2 anos pagando e a dívida já era maior, a dívida já era 1.000 e pouco, financiamento. Pagamos 2 anos, aí não deu certo, a gente devolveu o carro. Aí começamos a estabilizar de novo. Passou o tempo, aí de novo eu agoniada, aí eu quero um carro, não aguento mais andar de ônibus, lotado, espremido. Teve uma época que eu quase quebrei meu braço dentro do ônibus lotado. Aí eu disse, fomos lá para o terceiro financiamento, foi o Argo. E a gente começou a pagar também, pagamos um ano o Argo. E as parcelas do Argo eram 1.550 e pouco. Foi só aumentando, né? As parcelas foram 1.550 e a gente pagava, mas a gente pagava com muito sacrifício e se espremia de um lado, se espremia do outro e não conseguia colocar muitas vezes gasolina no carro, não conseguia comprar as coisas para casa. Era uma situação meio que difícil, né, na época. A gente ficou. Aí veio a pandemia. Na pandemia a gente já tinha parado uns 5 meses de pagar o carro, a gente já estavam atrás do carro, né? E aí a gente resolveu, né? Veio a crise, eu estava no meu trabalho, trabalhando, aí naquela situação no qual foi no dia D aqui, que foi o dia que a moça gravou o vídeo falando das mortes, foi o dia que as pessoas estavam morrendo, foi um dia horrível. Então eu peguei e falei assim, vamos passar esse carro, depois a gente compra outro, eu quero viver. Eu vi as pessoas ali, eu não conseguia ajudar, você se sentia uma pessoa impotente, a gente, bora. Aí eu passei com uma amiga no nosso carro, aí meu marido olhou assim pra mim e disse, nossa, tu não sentiu nada? Eu disse, eu não, eu quero viver. Foi uma situação que eu estava passando num trabalho muito difícil, gente. Só quem viveu sabe quem viveu. As outras pessoas que acham, foi enganação, foi mentira, não foi. Não foi mentira, não foi enganação. Eu vivi, eu posso falar por aquilo, como eu falo para o meu colega. Eu era séptico. Eu não, eu vivi. Eu falo por aquilo que eu vivi. Não porque eu acho que foi assim, não. Eu vivi porque eu trabalho na saúde. Continuo trabalhando na saúde. Em emergência. Então eu vivi, eu sei o que eu vivi. E foram 3 financiamentos. Foram 3 financiamentos no qual eu até gravei o quanto que eu devia para cada financiamento na época, né? E eu fui fazer a soma, eu fiz do cargo. Tem um vídeo no YouTube que eu falo do carro. Do Argo, aí eu disse, cara, a gente estava pagando 2 carros aqui. Se eu tivesse juntado dinheiro, a gente tinha comprado à vista o carro. E aí foi quando eu comecei mesmo, eu já estava nesse processo de educação financeira, né? Isso foi em 6/7/2020. Eu já estava nesse processo de educação financeira e aí eu resolvi que eu não queria mais financiamento. Eu disse, eu não quero mais. A partir dessa época,
eu não quero mais financiamento, né? Então, eu disse, vamos juntar nosso dinheiro. É o tempo também que eu já tinha começado a jogar meus primeiros dinheiros a investir, morrendo de medo de perder dinheiro, morrendo de medo que o banco ficasse com meu dinheiro. Então, eu comecei, foi na época a isso, né? E aí eu percebi que o financiamento só atrapalhava a gente, porque depois eu. E depois a gente ainda entrou em consórcio, né? A gente entrou num consórcio depois. E eu achava também que o consórcio era melhor, que eu queria carro. Eu digo, o consórcio é melhor. Aí as parcelas do consórcio não me alertavam. Eu disse, é fixa? Não, não é fixa. Mas o cara lá falou que era fixa. E aí aumentava, de 6 em 6 meses aumentava a parcela. Durante o ano que eu paguei, aumentou 3 vezes ao ano. Porque tem as taxas de juros do dólar e aumenta de acordo com o dólar. Nada disso foi esclarecido. E eu entrei, né, no consórcio. Então eu vi também que eu não queria. E aí eu disse assim, mano, bora parar de pagar esse consórcio também, que não é aquilo que a gente achava e a gente estava pagando e o carro não saía. E a gente queria que o carro saísse. Então, um consórcio também não foi nada legal. Foi uma coisa que eles põem como se fosse bom pra gente, mas não é bom. Também tive essa experiência do consórcio. Então eu disse, não vamos mais fazer financiamento e nem entrar em consórcio. Aí foi uma época que a gente cortou consórcio e a gente começou a investir mesmo. Eu comecei a aprender a investir para poder eu fazer as coisas que eu sempre queria fazer. Em 9/7/2020, minha conta, que estava negativa, né? A conta negativa, ela começou a estar positiva. Foi os primeiros resultados que eu tive quando eu comecei a sair do negativo. Quando eu já tinha quitado, né, o cheque especial, já tinha quitado algumas parcelas dos cartões, já tinha quitado algumas dívidas com os familiares. Então, foi uma época que eu comecei a ficar positivo. E em 9/7/2020, a minha conta bancária do meu esposo, que era nós dois que trabalhávamos, já estava positiva. A gente já não estava mais pagando nem juros e nem multa. E aí, nessa época, eu comecei a me sentir já feliz, já comecei a me sentir livre das dívidas, já comecei a pensar de uma forma positiva, já me deu um novo ar. Eu disse, nossa, eu comecei em dezembro, foi dezembro, dia 2/12/2019, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Foram 8 meses, eu estava num passo de 8 meses já caminhando para sair do endividamento. Então, foi uma coisa maravilhosa. E 11/7/2020, eu já estava, né, mesmo que com um conhecimento melhorado, já estava aprendendo a ter escolhas melhor. E eu já estava tendo esse sucesso na minha vida financeira, porque eu já estava numa situação financeira onde o que eu tinha já eram só dívidas que estavam parceladas, estavam em dias. Não estava mais devendo para familiar, não estava mais devendo para o cheque especial, não estava mais com financiamento de carro, não estava mais com as parcelas do consórcio, já tinha me livrado dessas parcelas. Então eu já estava adquirindo um conhecimento melhor. Então já estava melhorando a minha conta bancária, já estava melhorando já
a minha vida financeira e eu já estava saindo do refinanciamento, que na época, dia 16/7/2020, eu tinha feito um refinanciamento, já estava guardando dinheiro para quitar esse refinanciamento do cartão de crédito que eu tinha feito. Não recomendo que você faça esse refinanciamento, porque o refinanciamento é mais juros que você paga, é menos dinheiro que sai da sua conta. Eu já estava com uma conta bancária bem melhor, já estava caminhando para uma conta positiva muito boa. Então, como eu fiz o refinanciamento, eu não recomendo para ninguém fazer refinanciamento. Não é uma boa coisa. Refinanciamento, consórcio, financiamento, penhor, cartão de crédito que você vai pagando o mínimo, não são coisas que vai deixar a sua conta bancária positiva, você vai ficar ainda mais negativado, porque só é bom para os bancos. Os bancos, eles te oferecem um monte de coisa que é bom para eles, mas não é bom para você. Vai reduzindo a sua conta, vai reduzindo o seu dinheiro. E em 17/7/2020, eu falei um pouquinho, né? Publiquei um pouquinho sobre multas e juros por atraso. Eu posso falar de algo que eu vivi muito. Então, até essa época, né, eu paguei muitos juros, muita multa. Quando a gente paga atrasado, os cartões de crédito que eu paguei atrasado, o financiamento de carro que eu fiz, que eu paguei atrasado, eu pagava muita multa. Na última parcela, por exemplo, que eu paguei do Argo, na época do financiamento, eu paguei, a parcela era 1.550, eu paguei quase 1.800 e pouco, foram R$ 200 só de multa. Fora os juros por mora de atraso que vai ficando lá e vai pagando naquela época. Aí eu comecei a analisar, nossa, eu estou pagando tudo isso de juros e multas para o banco. R$ 200 para o banco de multa, porque eu quero ficar com esse carro, eu quero ficar com esse financiamento. Aí eu comecei a pensar, eu tô ficando maluca. Em vez de eu estar pagando esses R$ 200 de multa no financiamento, eu vou pagar esses R$ 200 de multa para mim. E foi quando eu comecei a pagar para mim mesmo. Eu parei de pagar, né, as multas por atraso. Comecei a parar de pagar a multa do cartão de crédito. Eu comecei a só pagar as parcelas mensalmente, normalmente, nessa época, dia 17/2020. Nessa época eu já estava em dias, já estava com a minha conta positiva, já estava, em vez de pagar, quando a gente começa a parar de pagar multa, juros e atraso, e refinanciar, tu pagou 2 carros, eu pagava 2 carros no refinanciamento. Aí eu comecei a analisar, cara, em 4 anos eu pago 2 carros, por que eu não posso juntar esse dinheiro e comprar um carro à vista e pegar esse outro dinheiro e eu posso comprar 2 carros, não é isso? Em 4 anos, eu pagando financiamento. Então dá para me esperar, dá para mim andar mais um pouco de ônibus, dá para mim andar por aplicativo, que sai mais barato. E eu comecei, ao invés de pagar por banco, multas e atrasos e juros, comecei a pagar para mim. E fora eu pagar para mim, foi uma época que eu comecei a aprender a investir. E eu comecei a aprender a investir mesmo. Comecei a tirar o meu salário lá da conta corrente que fica parada e comecei a ganhar da conta corrente, né? Comecei a ganhar os juros
os juros, que são bem mais baixos do que a gente empresta, mas são juros que a gente consegue visualizar o quanto a gente paga para o banco, o quanto a gente paga de juros e multas quando a gente atrasa ou refinancia um cartão de crédito ou refinancia o seu carro. Só porque você coloca assim, nessa época, eu digo assim, eu não consigo, eu preciso ter esse carro, eu quero muito ter esse carro. Não, eu não consigo, a gente precisa comprar alimentações mesmo para casa. Então, quando a gente estava nessa época de pagar juros e multas, eu pegava o cartão de crédito, a gente pagava o mínimo e comprava para comprar as coisas, porque a gente não tinha dinheiro em 2020, em dia 17/7/2020 a gente já estava bem. Mas antes, lá, dia 2/12/2019, a gente fazia assim, né? Pagava o cartão, não dava para pagar o total, pagava o mínimo, para poder a gente conseguir comprar as coisas para casa. Então, quando eu comecei a fazer esse processo de educação financeira, eu comecei a pegar os dinheiro, a quitar as contas menores e a pagar. Quando eu cheguei aqui, dia 17/7/2020, minha conta já estava positiva, já estava tudo em dia, a gente já não pagava mais o mínimo do cartão, a gente já comprava à vista, já comecei a usar menos o cartão, já comecei a usar o cartão de uma forma inteligente, já começou a sobrar dinheiro lá na conta corrente, aí já transferia para a conta poupança. De lá comecei a aprender a investir como o pessoal fala assim, em CDB foi os primeiros investimentos, depois fui para o Tesouro Direto, sobre a conta emergencial, porque acontece emergência. Então já foi uma mudança radical de uma pessoa que estava completamente endividada para uma mudança onde eu já comecei a pensar e já ganhar, ao invés de dar dinheiro e enriquecer cada vez mais os bancos. Foi uma mudança de hábito que começou a existir na nossa vida. Uma mudança que só veio a partir do momento que aconteceu algo que foi muito marcante, que eu tive que mudar. Ou eu mudava, ou eu ia continuar sendo humilhada pelas pessoas, ou eu ia continuar levando... Eu não ia conseguir viajar como a gente já viajou, eu não ia conseguir... Hoje, eu posso falar para você, hoje a gente comprou um carro de novo, depois de 5 anos investindo, a gente comprou um carro à vista. Quer dizer, quando a gente tem escolhas melhores, nós conseguimos tudo. Foi assim, pensando lá, eu coloquei a caneta, a parcela do carro era 1.550. Eu pagava 2 carros naquela época. Naquela época, em 2020, foi a última vez que eu financiei um carro, e de lá a gente não entrou mais, começou a investir e a juntar o dinheiro para que a gente saísse dessa realidade, dessa estatística do Brasil, que é essa realidade financeira, onde as mulheres são as que gastam, né? As mulheres são aquelas que são as que mais gastam na sua vida. Eu saí, eu saí dessa realidade que o Brasil coloca, que nós mulheres só nascemos para gastar. Eu disse, não, nós mulheres não nascemos para gastar. Nós conseguimos uma vida melhor. Quando foi dia 20 de julho de 2020, eu fiz uma publicação onde eu coloquei assim, existem muitas prisões das dívidas que nos afundam quando não conseguimos nos libertar. Então, eu estava presa a várias prisões, porque a dívida do cartão de crédito,
pagando juros e multas, pagando o mínimo, refinanciando o cartão de crédito, refinanciando o financiamento de carro. Eram essas prisões que me deixavam e eu não conseguia sair, mas eu consegui sair. Então, quando eu publiquei isso daqui, eu já estava livre dessas prisões. Quando foi no dia 24 de junho de 2020, eu coloquei, eu falei já sobre os juros, já comecei a falar sobre juros simples, juros compostos, porque foi uma outra fase. Eu já tinha saído do endividamento, então eu já estava aprendendo a investir. E como eu já tinha parado, eu já não estou mais endividada, minhas contas já estão em dias, eu já estou juntando dinheiro, já estou aprendendo a investir. Então eu vou falar daquilo que eu comecei a fazer depois que eu me libertei da escravidão, das dívidas, de pagar juros e multas. Então, ao invés de eu ficar pagando juros e multas, eu comecei a ganhar juros. Juros dos investimentos que eu comecei a fazer. Quando você estuda, começa a perceber o quanto você perde, quanto não sabe sobre educação financeira. Então, foi aqui que eu comecei a perceber o quanto eu perdia, o quanto eu estava escrava de dívidas, mais dívidas sobre dívidas. E nessa época que eu postei essas coisas, eu já estava juntando dinheiro mesmo, já estava começando uma outra realidade financeira. E dia 31 de junho de 2020, eu publiquei o seguinte texto, né? Conhecer como você usa seu dinheiro te dá a oportunidade de controlar e direcionar sua vida, sem você ter que se matar de trabalhar. Tudo se torna possível quando você se controla, sem ser o consumo desenfreado que controla você. Pense depois, vou colocar o óculos. Pense como você poderia fazer muito, mas com escolhas feitas por você. Então, eu coloquei esse seguinte texto, porque foi como eu fiquei pensando depois, poxa, olha só, uma outra realidade que eu estou vivenciando a partir do momento que eu saí dessa escravatura, né? Essa escravidão do endividamento, porque é uma escravidão. Então, a partir do momento que eu comecei a aprender e a quitar, a honrar, o que foi que eu trouxe o texto da Bíblia inicialmente? Foi sobre quitar os impostos. Então, eu comecei a quitar mesmo, eu quitei até a dívida que eu tinha com meu irmão, que eu emprestei. Eu tinha emprestado R$1.000 com ele em 2007, 2008, por aí. Eu fui lá e tá aqui, meu irmão, uma dívida que você tinha comigo, e dei os R$1.000 para ele. Eu já tinha pagado umas parcelas, mas depois eu digo, tá aqui, eu dei logo os R$1.000, já as parcelas que eu tinha feito tinha ficado como juros para ele. Então, assim, foi uma emoção quando eu comecei a sair, comecei a investir, é uma nova realidade. Você se liberta mesmo. Você sai de um estágio de escrava para endividamento e passa a ser livre, a ser uma pessoa livre do endividamento. E é a melhor coisa que existe na sua vida. E eu recomendo que você faça isso. Saia dessa escravidão do endividamento, quite, honre com respeito todas as pessoas que foram fiéis para você, até mesmo os bancos que são dívidas altas,
mas quite que você vai ver que a sua conta bancária, sua conta vai ficar positiva para sempre. Você vai ficar positivo para sempre. A sua realidade, se você for justo, como diz aqui no texto da Bíblia, em Coríntios 13, versículo 7, pague com respeito os impostos, pague tudo que você deve, parente, amigo, banco, o que você fez, né? Penhor, consignado, financiamento. Se você não consegue, passe, como eu fiz 3 financiamentos e a gente repassou mesmo para sair da dívida. Então, honre seus compromissos e você vai ver a sua vida financeira florir e você vai conseguir ter essa liberdade financeira.